Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você faria no lugar dela. Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. Era para ser só uma visita, uma pausa, um final de semana fora, longe de mim mesma. Mas quando ele abriu a porta com aquela camiseta velha colada no peito, algo dentro de mim estalou. Não foi um pensamento. Foi uma pulsação. Eu entrei e deixei parte da minha resistência na soleira. O apartamento era pequeno, abafado. Tinha cheiro de café, couro e alguma coisa que eu não sabia nomear, mas reconhecia. Era ele. Era masculino. Denso. Como se o próprio ar estivesse mais grosso. Ele me abraçou rápido, ríspido, como quem finge que não quer tocar muito, mas toca. O quarto é ali. Pode deixar as coisas. A voz dele era seca, mas tinha um arranhado por trás, como se ele tivesse gritado há pouco ou sussurrado demais. Fui até o quarto. Deixei a mala. Me olhei no espelho. Meu vestido estava amarrotado, colado nas costas. O calor me fazia brilhar, e eu não sabia se era suor ou alguma coisa mais primitiva. Mais suja. Voltei para a sala. Ele estava jogado no sofá, pernas abertas, camisa puxada para cima, mostrando um pedaço do ventre. Aquela linha fina que leva para lugares que a gente não devia pensar quando é convidada. Quer vinho? Balancei a cabeça. Sim. Mesmo sem querer. Mesmo sabendo. Sentamos no chão, perto do ventilador. O vento era quente. E mesmo assim, eu tremia. Falamos de coisas leves. Escola. Amigos em comum. Ele falava pouco. Olhava muito. E era nos silêncios que eu mais escutava. Quando ele me ofereceu o segundo copo, nossos dedos se tocaram. De leve. Mas não de leve. Me recostei na parede. Ele também. Havia menos de meio metro entre nossos corpos. Mas a distância que eu queria manter já estava no passado. Meu joelho esbarrou no dele. Sem querer. Juro. Cuidado. Foi o que ele disse. Mas o tom era aviso. Ou convite. Ou os dois. A garrafa de vinho esvaziava. A luz ficava mais fraca. Ou era minha visão que ficava mais escura. Ele se levantou. Disse que ia tomar banho. Vi o contorno das costas dele sumir no corredor. O som da água começou. Jato forte. Ritmado. Fechei os olhos. Imaginei. Senti o calor subindo pelas minhas coxas. O tecido fino do vestido não escondia mais nada. Deitei no tapete. Ainda dava para ouvir ele cantarolando lá dentro. Baixo. Grave. E então, algo me fez abrir os olhos. Ele estava na porta. Molhado. Com a toalha baixa demais. Tem certeza que quer dormir no quarto? Nesse momento, minha pele se arrepiou como se um sopro passasse por dentro do meu osso. E eu entendi. Nada ali era sobre hospedagem. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. A noite não queria acabar. Não com o corpo dele passando tão perto do meu, toda vez que ia até a cozinha. Cada vez mais solto. Mais à vontade. Como se soubesse, ou provocasse. O sofá era pequeno. E ele se jogou nele como quem marca território. Deitou de lado. Perna dobrada. Um espaço vazio entre os joelhos. Vai ficar em pé aí? Fui. Me sentei. Rente. Senti o calor do corpo dele, irradiando. Como febre. Como farol. A TV estava ligada, mas ninguém olhava para ela. Meu vestido subia quando eu cruzava as pernas. Ele não comentava, mas olhava. Cada vez que nossas peles se roçavam, por acaso, uma fisgada me cortava a espinha. O estômago afundava. O coração dava 2 passos para trás.
Eu encostei a cabeça no encosto. Ele virou o rosto. Ficamos frente a frente. Perto demais. Tá tudo bem? A pergunta veio como um sussurro. Mas era uma faca. Tá. Menti de novo. Minha perna roçou na dele. Ele não tirou. E então, ele moveu um dedo. Encostou de leve na minha coxa. Como se quisesse medir temperatura. Ou ultrapassar fronteira. Eu parei de respirar. O dedo subiu. Só um pouco. Se não quiser. Ele parou ali. Me entregou a escolha que eu não queria ter. Minha pele queimava. Meus músculos doíam. E mesmo assim, eu não me mexi. Quero dormir aqui. Sussurrei. Ele se afastou. Como se o silêncio tivesse vencido. Como se me poupasse. Mas antes de levantar, ele disse: então dorme. Mas não sonha comigo. Eu dormi. E só sonhei com ele. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Acordei com o som de uma chave. Baixo. Preciso. E estranho, porque não parecia chave de porta. Parecia menor. Metálica. Quase íntima. Levantei devagar. Ainda era cedo. A luz da cozinha estava acesa, mas a casa estava em silêncio. Fui até o corredor. Descalça. Cada passo era um segredo. Vi ele de costas. De cueca. A pele das costas tensa. Os músculos duros como pedra sob a luz amarela. Ele abriu a tal gaveta. Ficou parado ali por alguns segundos. Depois pegou algo e guardou no bolso da bermuda que estava jogada no chão. Não viu que eu observava. Ouviu, e quis que eu visse. Voltei antes que ele se virasse. Me joguei no colchão improvisado. Coração socando meu peito. Ele apareceu na sala minutos depois. Com um copo de água. E um sorriso curto demais para ser só simpatia. Acordada já? Assenti. Engoli seco. Sonhou comigo? Você disse para não sonhar. E você sempre faz o que mandam. A tensão entre nós era um fio esticado demais. Qualquer movimento e arrebenta. Ele se aproximou. Se abaixou ao meu lado. Me diz uma coisa. A voz dele veio mais grave, mais lenta. Você abriu a gaveta? Pausa. O sangue sumiu das minhas mãos. Meu corpo inteiro congelou. Não. Ótimo. Porque se tivesse, talvez eu tivesse que te fazer esquecer o que viu. Ele sorriu. Mas os olhos não riam. Eu sorri de volta. Mas dentro de mim, algo começou a arder. Ela não viu. Mas ele viu, tudo. A noite caiu de novo. E com ela, a minha resistência. Dessa vez, ele apagou todas as luzes. Ficamos com a sombra do poste entrando pela janela. E o som dos carros lá fora, abafado. Distante. Como se o mundo fosse outro. Ele deitou no sofá. Eu no colchão improvisado. Entre nós, o silêncio. Denso. Vivo. Fechei os olhos. Mas o corpo não relaxava. Minha perna balançava sozinha. Meu peito subia e descia rápido demais para quem estava cansada. Não consegue dormir? A voz dele veio crua. Direta. Não. Sussurrei. Ele desceu do sofá. Passos lentos. Descalços. Sentou ao meu lado. Ficou olhando. O tempo inteiro. Eu sentia o peso do olhar dele me despindo. Centímetro por centímetro. E então ele estendeu a mão. Lenta. Aberta. Segura. Encostou no meu travesseiro. Não em mim, mas tão perto que eu podia sentir o calor. Se eu encostar, você vai fugir? Demorei para responder. Porque minha boca tinha secado. Porque minha cabeça gritava sim e meu corpo dizia toca logo. Não sei. Descobre comigo. A mão dele veio devagar. Subiu pela lateral do meu rosto. Um dedo só. Depois 2. E quando encostou atrás da minha orelha, algo dentro de mim quebrou. Virei o rosto. Encostei no peito dele. Pele com pele. Quente com quente. Ele segurou minha nuca. Forte. E disse: agora você sonha comigo. Acordada. E eu sonhei. Com os olhos abertos. Com a boca entreaberta. Com a alma escancarada. Mas a forma como ele segurou meu rosto, parecia que eu era dele há muito tempo. Ficamos dias assim.
entre o toque e a ausência, entre o vem e o não posso. Dormíamos perto, sem nunca dormir de verdade. Até que ele saiu. Disse que ia ao mercado. Deixou a chave. E um recado. Não mexe no meu quarto. Assim mesmo. Reto. Sem explicar. Sem sorrir. Eu disse que não. Que podia confiar em mim. Mas mal a porta bateu. Meu corpo foi sozinho. O quarto dele tinha cheiro de roupa lavada misturado com suor seco. Como se a cama guardasse segredos, e o colchão soubesse de coisas que ninguém mais sabia. A gaveta estava lá, fechada. Mas eu já conhecia a chave. Já tinha ouvido o clique. Abri. Lentamente. Como quem abre um altar proibido. Dentro, um envelope. Meu nome escrito à mão. Por instinto, tirei. Papel grosso. Dobrado 3 vezes. A caligrafia dele tremia. Tem coisas que eu nunca disse. Mas se você leu isso, é porque não aguentei. Eu não devia sentir isso por você. Mas sinto. Desde antes. Desde sempre. A mão tremia. A perna formigava. Senti o ar sumir da sala. Eu te observo. Todo gesto seu. Cada dobra da sua roupa. Cada vez que você prende o cabelo. Você sabe o que faz comigo? Eu parei de ler. Porque meu corpo gritava. Porque o fogo subia pela espinha, queimando minhas dúvidas. Ouvi a porta. Ele voltou. Me encontrou sentada no chão, com o bilhete na mão. Você abriu. Não era pergunta. Era sentença. Li. Ele não disse nada. Só veio. Lento. Sem pressa. Se ajoelhou na minha frente. Agora você sabe. Eu assenti. Ele encostou a testa na minha. Ficamos assim. Sem som. Sem fôlego. Até que ele disse. E você? Também sente? A resposta saiu baixa. Mas cortante. Eu tô me perdendo nisso. Ele sorriu. Pela primeira vez, um sorriso inteiro. E disse. Então se perde comigo. E eu fui. Sem mapa. Sem volta. Sem pedir permissão. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Se eu soubesse que a próxima noite traria sangue na boca, teria dito não. A noite caiu pesada. O ar pesava nos ombros. A luz amarela do corredor fazia sombras dançarem nas paredes. Eu estava sentada na beira da cama. Ele, em pé na porta. Nenhum dos dois falava. Mas tudo entre nós gritava. Ele se aproximou. Cada passo, uma ameaça. Ou um pedido. Quando parou na minha frente, eu ainda podia fugir. Mas não fugi. Ele ajoelhou. Encostou o rosto nas minhas pernas. Respirou fundo. Como se estivesse absorvendo o que eu era. Você ainda pode dizer não. Mas eu nunca disse sim. Exato. Ele respondeu. É por isso que tá me matando. A mão dele subiu pela lateral da minha coxa. Devagar. Sem pedir licença. O toque era quente, mas o que me queimava era a forma como ele me olhava. Como se estivesse vendo tudo. Tudo que eu nunca contei para ninguém. Ele me empurrou devagar. Até minha coluna encostar na parede. Tirou minha blusa. Com uma lentidão que dilacerava. E então, quando o bico do meu seio tocou o ar frio, ele não encostou. Só olhou. Você sente isso? Sinto. Então fecha os olhos. Fechei. O silêncio se estendeu. 1 segundo. 2. O bastante para eu duvidar se ele ainda estava ali. E quando ele encostou os lábios na minha clavícula, eu arfei. Você gosta do silêncio? Às vezes. Hoje, não. E então ele me mordeu. Devagar. Firme. Como quem marca. Como quem avisa. Meu corpo arqueou. O jeans apertava entre minhas pernas. Cada movimento era um grito calado. Ele me segurou pelos pulsos. Fica. Eu fiquei. Inteira. Desarmada. A noite passou entre mãos, bocas, respirações e segredos. Quando amanheceu, eu ainda não tinha coragem de olhar para ele. Mas ele me olhou primeiro. Agora você é minha? E eu quis dizer não. Mas a boca respondeu. Nunca fui de mais ninguém. E naquele silêncio, a gente se pertencemos sem prometer. Se você sabe o que é isso, compartilha. Manda para quem te fez sentir algo parecido.
Mas se eu tivesse visto a mensagem no celular dele naquela manhã, talvez nada disso tivesse acontecido. O dia nasceu e não disse nada. Ele saiu cedo. Deixou o café na xícara, o cheiro ainda flutuando no ar. Mas não deixou o bilhete. Nem aviso. Fiquei sozinha, sentada na beira da cama, com o lençol ainda amassado dos nossos corpos. Meus músculos doíam. O corpo estava inteiro, mas algo em mim tinha sido rasgado. Fui até a cozinha. E foi lá que o vi. O celular dele. Desbloqueado. Mensagem aberta. Ontem foi uma loucura. Quando ela vai embora? O nome, Ana. O gelo subiu pelas pernas. E quando chegou na garganta, eu não consegui engolir. O gosto da noite passada virou veneno. Voltei pro quarto. Me vesti devagar. Cada peça como uma armadura. Um pedaço de mim voltando pro lugar. Mas o lugar já não era mais o mesmo. Ele chegou. Mais tarde. Com pão quente e olhos culpados. Acordou cedo. Li a mensagem. Ele não respondeu. Porque não havia o que dizer. Porque a verdade tem som de vidro rachando. Você queria que eu me apaixonasse por você? Eu queria que você ficasse. Mesmo com outra? Silêncio. Ele estendeu a mão. Não para tocar, mas para segurar minha permanência. Fica mais um dia. Eu ri. Baixo. Dolorido. Já fiquei demais. Saí sem bater a porta. Não olhei para trás. Mas o cheiro dele ainda estava preso no meu cabelo. O gosto, nos lábios. O toque, nas entranhas. Voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. Se você chegou até aqui com a respiração pesada. Se o teu peito vibrou. Se você leu com a mão entre as pernas. Comenta agora. Leva eu também. Quero ser fodida assim. Vem me buscar. Se esse vídeo te rasgou por dentro. Se você goza com palavras e não tem medo do tesão escrito. Compartilha com alguém que precisa ler isso. Ou comenta. Ou continua se fingindo de puro, enquanto se masturba escondido no quarto. A escolha é tua. Mas ele sempre volta.